Aleluia, bem alto. Aleluia. Tem gente procurando ainda. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o curso desta era, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, e como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, na era vindoura, a suprema riqueza da graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos por essa palavra, porque boa, Deus, é a tua palavra, Senhor. Deus vivo, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o teu Espírito, ó Deus, nos ilumine, abra o nosso entendimento para que venhamos entender, compreender e guardar a tua palavra em nosso coração, e que ao sairmos daqui, ó Deus, nada sufoque, nada, ó Deus, venha secar, e que o maligno não arrebate a tua palavra das nossas vidas, Senhor, mas que ela encontre terra fértil e no tempo oportuno venha produzir bons frutos para a tua glória. É tudo que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se assente com sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, por favor. Bem, amados, antes da gente entrar propriamente no texto, eu quero te situar. Apóstolo Paulo, que escreve essa carta, já no versículo 1, ele se identifica como o remetente da carta. E quero te chamar também a atenção para que, se você quiser saber mais sobre as cartas do Novo Testamento, as epístolas, terça-feira, nossa submersão, nós estamos falando das epístolas, vamos falar de todas elas. O pastor Laerte começou terça passada dando uma introdução, falando já um pouquinho de cada uma. Terça-feira agora é o pastor Tiago, não é isso? Com a carta aos Romanos. Então não deixe de vir. Se você deixar de vir, você não vai perder nada, você vai deixar de ganhar, irmão. Deixar de ganhar muito conhecimento, deixar de ter a tua fé edificada. Vem, terça-feira, 19h30, nós estamos acabando às 9 horas em ponto. Às vezes, como todo jogo, sempre tem os acréscimos. No máximo 9h10 nós estamos fechando. Você está indo para sua casa cheio de conhecimento, cheio da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a carta aos Efésios, a gente precisa entender que a igreja de Éfeso, ela fora fundada inicialmente por conta do trabalho de Priscila e Áquila. Isso está em Atos 18. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tem uma passagem rápida por Éfeso. Paulo estava vindo de Atenas, vai para Corinto e ele chega em Éfeso. Ele passa muito rápido. Porém, Priscila e Áquila ficam ali evangelizando. Na sua terceira viagem, Paulo chega a Éfeso e ali fica um tempo. Alguns vão dizer que ele ficou um período de anos a meses. Paulo ficou um tempo em Éfeso. E Paulo ali se apega de forma carinhosa, como era natural dele se apegar a todos os irmãos.
E Paulo vem escrever uma carta agora. Paulo já está, muitos creem que ele está em Roma. Paulo está preso, está em prisões. E dizem que ele escreve a carta a Filemão, a carta aos Colossenses e escreve a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. E Paulo começa essa carta de forma tremenda. Para você entender mais esse contexto, o que se passava em Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária. Era uma cidade de suma importância para o Império Romano, assim como a cidade de Corinto. Éfeso tinha um porto famoso, era uma cidade como cosmopolita, como o pastor explicou aqui. Tinham pessoas de tudo quanto eram lugares do Império Romano. Uma cidade famosa, era como o Rio de Janeiro, aqui, onde tem um porto. Imagine o Rio no tempo do carnaval. Assim era a cidade de Éfeso nos seus dias. Por quê? Éfeso, além de ter todo o comércio, além de ter gente de todas as partes do mundo, Éfeso também era conhecida por ter uma das maravilhas do mundo, do seu tempo, dos tempos bíblicos. Éfeso tinha o templo de Diana, que era feito todo de mármore. Muitos vão dizer que os viajantes de longe avistavam as pedras de mármore do templo de Diana brilhando. Você vai ver que o apóstolo Paulo enfrenta grande oposição em Éfeso, por conta dos ourives que estavam perdendo seus negócios, porque faziam nichos, faziam imagens da divindade de Diana, de Artemis para os gregos, que era adorado ali, e a pregação do evangelho estava fazendo aqueles homens perderem o seu lucro. Você vai ver que em Éfeso Deus faz um grande avivamento, porque muitos que usavam livros de artes mágicas, livros de feitiçaria, agora queimam os seus livros nas praças, entregam. Em Éfeso grandes coisas são feitas. E o que acontece? Paulo agora vai escrever uma carta. E o que me chama a atenção, e isso fez muita gente questionar que talvez não tivesse sido Paulo o autor da carta aos Efésios, porque você não vê Paulo chamando a atenção. Você não vê Paulo vindo dando as famosas pauladas dele na igreja, chamando a atenção. Paulo vem de uma forma diferente. Paulo vem com uma verdades espirituais acerca daqueles crentes. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que eles eram ricos, que eles eram abençoados em Cristo, por Deus Pai. Eles haviam riquezas e eram ricos nas regiões celestiais. E Paulo vai dizer que nada faltava para eles, eles eram ricos. Olha, não importa como vocês estão aqui nessa terra, vocês têm todas as riquezas em Cristo nas regiões celestiais. E isso é uma verdade para mim e para você. Não importa o quanto você tenha hoje no seu bolso. Para esse mundo, filosofia e mentalidade do mundo, você é o que você tem. Só que para o mundo espiritual e para o reino de Deus, você é e você tem, dependendo de onde você está. Se você está em Cristo, irmão, se você tem essa convicção essa noite, você tem todas as riquezas da parte de Deus nas regiões celestiais. Talvez entre por aquela porta o homem mais rico daqui da terra. Se ele não estiver em Cristo, ele é um miserável diante da riqueza que você tem no nosso Senhor Jesus. E Paulo, após falar isso, ele vem responder a uma pergunta. Não que essa pergunta houvesse surgido mais no coração de Paulo. Talvez Paulo pensasse, se eles se perguntarem, como foi que eles se tornaram ricos? Como foi que essa riqueza espiritual, como foi que agora nós, que outrora éramos pessoas comuns, agora somos chamados de ricos? E Paulo, no capítulo 2 que nós lemos, vem explicar como toda essa riqueza chegou até você. Na nossa tradução, capítulo 2, versículo 1, ela começa dizendo assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Só que quando a gente vai ao original, às versões gregas mais antigas, essa expressão, ele vos deu vida, no versículo 1, ela não existe. Tanto que em muitas traduções, ela vem em itálico. Não sei se é o caso da sua Bíblia. Ou ele vos vivificou, vem de forma destacada. Se você pegar a versão, se não me engano, NVI, a versão NVT, eles não começam por aí.
Porque o texto no original está dizendo: vocês estavam mortos em vossos pecados e delitos. Paulo começa expondo uma coisa: hoje vocês são ricos, mas vocês precisam entender que antes vocês estavam mortos. Paulo não disse: vocês estavam pobres. Paulo não disse: vocês estavam doentes. Paulo não disse: vocês estavam com problema. Paulo diz: vocês estavam mortos. Quando olhamos para a morte na Bíblia, quando olhamos no contexto bíblico, morte tem o sentido de separação. Quando a gente olha para Adão e Eva no jardim, no momento Gênesis 3, quando a morte vai entrar no contexto da criação, quando a morte vai vir como consequência do pecado, se não me engano Romanos 6, se não me engano é o versículo 23, diz que a morte é uma consequência, que a morte é um salário, algo que é fruto de alguma coisa. A morte é resultado do pecado. Pecado é desobediência àquilo que Deus ordenou. A Bíblia diz que o homem no jardim peca. E Deus disse: se você comer, desobedecer a minha ordem, você vai morrer. Fisicamente, o homem não morre, mas ele prova da primeira morte, que é a morte espiritual. O homem é separado da comunhão com Deus. Isaías profetiza dizendo que a mão do Senhor está aberta, a disposição de Deus é abençoar, entretanto os nossos pecados fazem separação, os nossos pecados causam a morte, é o que nos desliga de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estavam mortos, mas mortos em que sentido? Mortos em vossos pecados e delitos. Olhe para quem está do seu lado. Você está diante de alguém que estava morto. E sabe qual foi a causa da morte dessa pessoa? Pergunta para ele: você morreu de quê? Pecado, ofensas e delitos. Se você sair por esta rua, você vai ver muitas pessoas que estão mortas, que estão separadas de Deus, que estão impedidas de ver a luz, que estão com seu entendimento aprisionado por Satanás, pessoas que não conseguem compreender as verdades espirituais, as coisas do reino de Deus, porque estão mortas por conta do pecado e dos delitos. Todos nós, quando nascemos naturalmente nesse mundo, já nascemos mortos, porque por um só homem, por Adão a saber, o pecado entrou na humanidade, a morte entrou no homem. Gênesis 3 conta a queda, Gênesis 4 e Gênesis 5, é um capítulo onde a morte se torna evidência. Ela diz: fulano de tal gerou Beltrano, e Beltrano viveu tantos anos e morreu. Você vai continuar lendo a genealogia, e gerou filhos e filhas e viveu tantos anos e morreu. E fulano de tal nasceu de Beltrano, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Você vai ver que a expressão "e morreu", a morte, o que o autor de Gênesis está querendo nos dizer, passou a ser uma realidade na vida do homem. Claro que ele vem dizer ali da morte natural, da morte física, entretanto, ela é consequência da morte espiritual. O homem separado de Deus, ele nasce destinado a morrer. É como uma folha que você arranca da árvore, ela não murcha da hora para outra, mas com o passar do tempo ela vai ficando seca, ela vai morrendo. E Paulo diz que nós, servos de Deus hoje, a humanidade de uma forma geral estava morta, separada de Deus. E a causa da nossa morte, se um legista fosse olhar, diria: causa da morte, pecados
e delitos. E no versículo 2 ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Paulo vai dizer que além de estarmos mortos e separados de Deus, nós andávamos em meio às coisas da morte. A nossa vida, a vida longe de Deus, é uma vida de morte. Você vai observar uma coisa, Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Isso me chama atenção. A palavra aqui traduzida por mundo, na verdade, ela seria melhor traduzida se fosse era. Paulo está dizendo que nós outrora andávamos segundo o curso desta era perversa em que vivemos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele vem dizer que essa era, existe um ser que governa essa era, o príncipe da potestade do ar. E quem é esse príncipe da potestade do ar? Paulo está dizendo que nós estávamos mortos, separados de Deus, por conta dos nossos pecados, e ainda andávamos fazendo a vontade desta era perversa, que era governada por Satanás. Por que Paulo usa essa metáfora? Príncipe da potestade do ar. Assim como a atmosfera envolve a terra, Paulo diz que a era presente é envolvida pela influência, pelo governo de Satanás, que desde quando Adão peca, ganha por um período de tempo nessa era a possibilidade de governar e influenciar a humanidade. Quando estamos longe de Deus, quando nos desligamos dele, quando nós vivíamos nesse mundo, eu quero te dizer uma coisa: Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, se torna senhor da vida daqueles que estão mortos. Isso é sério. E uma verdade terrível, Paulo diz que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós éramos filhos da desobediência. Olha como era o nosso estado: morte, influenciados e governados por Satanás, éramos filhos da desobediência. Ele diz, entre o qual também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Entenda que quando Paulo fala carne, quando a Bíblia fala carne, ela vem dizer sobre a nossa natureza caída que nós herdamos de Adão, não propriamente o nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que além de separados de Deus, além de andar segundo o curso dessa era perversa, além de sermos governados e influenciados por Satanás, nós andávamos apenas para satisfazer os nossos desejos. Olha que coisa terrível, olha que coisa triste. A vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Entenda que Paulo está dizendo que tudo que nós merecíamos da parte de Deus era a sua ira. Uma vez, se não me engano, foi o evangelista Rafael pregando. Ele falou de uma forma tremenda aqui sobre a ira de Deus, aquilo ficou no meu coração. Às vezes é difícil para as pessoas compreender um Deus que é santo, um Deus que é bom, um Deus que é amor, estar irado. Mas entenda que a ira de Deus não é como a nossa ira. A ira dele é uma ira santa. A ira dele é uma ira justa. Deus age com base na sua justiça, que não é a justiça dos homens, uma justiça santa. Entenda o seguinte, que para receber a ira de Deus, isso vem em consequência do pecado, uma vida de morte, uma vida de desobediência. Isso traz na justiça de Deus a ira, e era esse o destino que nós tínhamos. Eu quero te dizer nessa noite com palavras claras: longe de Deus, todo homem, toda mulher, toda criança, todo ser humano merece uma única coisa: a ira de Deus e o inferno. Quando meu filho nasceu, hoje eu crio ele nos caminhos do Senhor, e creio que ao ensinar a palavra, ele, quando tiver plena consciência, vai decidir pelos caminhos do Senhor. Mas quando meu filho nasceu, ele nasceu destinado à ira, nasceu pecador.
filho de pecador, que é filho de pecador e veio de pecador. Quando eu nasci destinado à ira. Quando você nasceu destinado ao inferno e à ira. Toda a humanidade depois de Adão, irmãos, todos nós, sem exceção, não tem negro, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não importa se você mora em Caraí ou mora aqui no Jardim Catarina, não importa se você mora na parte nobre ou na parte ruim, na favela ou nas ruas, não importa quem você é, rico ou pobre, nascemos destinados à ira. E Paulo bota o quadro, diz, cara, nós estávamos numa situação terrível, nós estávamos numa condição podre, não havia nada além da ira de Deus que nós merecíamos. Mas eu louvo a Deus porque Paulo não parou aí. Versículo 4 ele diz, mas Deus entra nessa história para mudar o nosso quadro, para mudar a minha e a sua situação. O mundo era um cemitério, nós já tínhamos a nossa cova marcada, mas Deus entra nesse cemitério, Deus entra nessa história, Deus chega, e quando Deus chega, uma coisa é certa, nada ficará como antes. Aonde Deus está, algo muda, algo é transformado, as coisas deixam de ser o que eram, para ser aquilo segundo a vontade dEle. E Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Nós éramos pobres e miseráveis, mas Deus é rico. Entenda que Paulo vem dizer que Deus manifesta as riquezas da sua misericórdia por conta do amor. Isso é tremendo. O amor é um atributo intrínseco de Deus. Deus é amor. Ele não tem amor. Deus é amor. E o interessante é que quando os atributos intrínsecos de Deus se relacionam com o homem, quando a essência dele se relaciona com a humanidade, ela se manifesta de várias formas. Quando Deus nos ama, o amor dele para conosco se manifesta na forma de misericórdia. Deus olhou a mim e a você, Deus olhou para a humanidade morta em pecados e delitos, Deus olhou para a humanidade caminhando para o inferno, recebendo a justiça, e Ele manifesta agora o seu amor na forma de misericórdia. Era como se Deus, e foi isso que aconteceu, olhasse para mim e para a sua história e dissesse, isso não pode ficar assim, isso não vai ficar assim, eu vou entrar nessa história, eu vou entrar nesse cemitério. Olha o que ele diz, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Cara, isso é tremendo. A Bíblia diz que Deus agora está no meio do cemitério, pegando os mortos e conectando eles a Cristo, dando a eles vida. Para ficar mais claro para você, eu vou usar um exemplo de uma ressurreição que Jesus fez. A Bíblia diz que um amigo do Senhor Jesus estava enfermo, Lázaro. A notícia chega a ele, Jesus demora para chegar. Quando chega lá, você conhece a história. Marta já vem para Jesus e fala, tá vendo? Se você estivesse aí, meu irmão não tinha morrido, cara. Chega Maria chorando, se lançando aos pés de Jesus. Se não me engano, isso é João capítulo 11. Maria se jogando aos pés de Jesus e diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a tristeza de Maria, comovido no seu íntimo, Jesus chora. E ele diz, se credes, verás a glória de Deus. Isso aí não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus chega,
lá no cemitério, lá na tumba onde Lázaro estava. Eles removem a pedra. E Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que Lázaro levanta e sai. E algo interessante acontece, é que Jesus diz: tirem as mortalhas de Lázaro, desatai-o, tirem as roupas de morte e deixem-o ir. A Bíblia diz que logo depois, Lázaro vive um momento de comunhão com o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus estava realizando um milagre, que realmente, de forma simbólica, representa o que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos caminhando nesse mundo, segundo o curso dessa era, sendo governados por Satanás, cada um fazendo o que achava certo, vivendo a sua própria justiça. Mas o Senhor Deus, por meio da sua palavra, pela obra do Senhor Jesus, para aqueles que creem, Ele vem dar vida, e vida com abundância. O que levou Deus a fazer isso foi o seu amor. Deus te amou enquanto você estava morto no pecado. João 3,16, Jesus explicando para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo. Talvez você ache que o amor de Deus se manifeste na tua vida hoje. Não, Deus me ama. Irmão, Deus te amou quando na pior versão de você. Talvez hoje seja a melhor versão de você, e ela pode ser melhorada. Deus tem mais para fazer, porque aquele que começou a boa obra ainda não terminou, mas é fiel para terminá-la. O nível máximo é ser Jesus, parecido com Ele, igual a Ele. E nós estamos sendo aperfeiçoados para se parecer com Ele a cada dia. Essa é a obra e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Talvez você olhe hoje para você, bonitinho, cheiroso, aqui dentro da Comeve, sentado nessa cadeira, desfrutando desse ar-condicionado, na companhia de pessoas tão bonitas, ou não tanto assim, talvez, mas você está bem, hoje você está feliz. Talvez você diga: caramba, Deus me ama, mas eu quero te dizer, lembre do seu pior estado, quando você estava na bebida, quando você estava na prostituição, quando você estava lá no mundão, quando tudo na sua cabeça era o que esse mundo diz, quando você vivia para fazer os desejos da sua carne, quando você andava. Entenda que Deus te amou nesse estado. Quando você compara, e é o que Paulo falou no começo, você morto, e tu estava morto e estava em decomposição, porque além de nascer condenado à morte, você estava apodrecendo, porque o pecado continuava a te consumir todos os dias. Isso é sério. Deus te amou naquele estado, irmão. Deus te viu como filho naquele estado. Deus viu o que você hoje é e está se tornando quando você estava na cova do pecado, caminhando para o inferno. Ele te amou e te deu vida, e não foi qualquer vida, foi a vida que Ele deu ao Senhor Jesus, juntamente com Ele. É por isso que eu digo, que se Ele vive, se você crê que Ele vive, você deve dar um glória a Deus muito alto nessa noite, porque a vida dEle é a vida que Deus te deu. Aleluia! Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo explode ao dizer: pela graça sois salvos. Tudo isso se resume numa expressão: pela graça sois salvos. Você pode se achar bom, você pode se achar bonito. Talvez você acorde de manhã e vire para o espelho e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Provavelmente seu espelho não vai falar nada. Aí você, no seu orgulho, quem cala, consente. Talvez você viva assim. Talvez você se ache bom. Missionária Madalena aqui falou sobre as obras sociais. Talvez você se ache bom, porque você ajuda. E nós devemos ajudar em todas as obras sociais. Talvez você se ache bom, porque você fala bonito. Talvez você se ache bom porque você canta bem. Talvez você se ache bom porque você não faz mal a ninguém, não. Às vezes a gente vai conversar e falar do amor de Deus com as pessoas. Não, mas Deus me ama, eu não faço mal a ninguém. Sou um cara bom. Eu ajudo os mendigos.
Eu dou ajuda às pessoas carentes, não falo mal de ninguém. Falar igual um amigo meu que é de outra religião, ele disse, olha, as pessoas falam que na minha religião eu faço mal para os outros, eu apenas me defendo. Eu não faço mal para ninguém. Todo mundo é inocente aos seus próprios olhos, mas entenda, todos nós éramos pecadores. Em Isaías, o Senhor Deus diz que as nossas obras de justiça, o melhor que nós tínhamos diante de Deus era como trapo de imundícia. Para você ter ideia do nível das nossas obras, nos tempos antigos, as mulheres não tinham os absorventes que as mulheres têm hoje. Então as mulheres usavam tecidos, trapos de pano, para quando estivessem no seu período menstrual, aqueles panos, aqueles trapos funcionassem como seu absorvente. Deus está dizendo numa linguagem clara, que a nossa bondade, a nossa justiça sem Ele, não passa e não vale mais do que um absorvente usado. Quão podre nós éramos, que o nosso melhor não é o suficiente para agradar a Deus. Mas eu quero te lembrar que Deus é rico em misericórdia, e Ele nos deu vida agora. Antes você não podia com todo o seu esforço, mas pela graça hoje você pode agradar a Deus. Pela graça hoje você pode agradar a Deus. Quando a Bíblia diz que pela graça sois salvos, irmão, é sinal de que Ele te salvou da morte, é sinal de que Ele te tirou das garras de Satanás, é sinal de que o pecado não tem mais poder sobre você, e é sinal de que o inferno não é mais o lugar para onde você vai. Quando a gente entende a realidade do inferno, quando a gente entende o quão terrível aquele lugar é, a gente louva a Deus pelo livramento que Ele nos deu em Cristo. Recentemente um jovem veio me procurar, veio falar que ele não acreditava em inferno. Eu falei, cara, por que você não acredita em inferno? O inferno é aqui na terra. Eu falei, pô, quem dera. Aqui está ruim, mas aqui na terra ainda há a oportunidade. Aqui na terra ainda há o manifestar da presença de Deus. Irmão, o que é o inferno? É uma resposta de Deus para aqueles que não o desejam, que não querem estar com Ele. Entenda que quando rejeitamos a voz de Deus, quando Ele nos chama, quando Deus fala para você, quando nós aqui na frente, por costume, fazemos o apelo, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Quando você diz não, eu tenho que ser realista para você e falar a verdade, você está dizendo, eu quero continuar indo para o inferno. Talvez não conscientemente, mas você está dizendo legalmente diante da justiça de Deus, eu prefiro o inferno, porque nós nascemos destinados à ira. Deus está abrindo a porta de escape, olha, eu quero te dar um lugar melhor, aonde você vai passar toda a eternidade me conhecendo, aonde a paz e a alegria do Espírito Santo vão ser abundantes no seu coração. Aí a pessoa diz, eu não quero, eu quero viver longe de você. Sabe por que o inferno é um lugar tão terrível? Não é porque tem fogo, não é porque tem vermes, não é porque tem dores, não é porque tem sede, é porque é um lugar aonde a presença de Deus não estará acessível. Estar com Deus é ter paz, alegria, saciedade, satisfação, plenitude. Estar sem Deus é viver uma vida de engano, de sede. Você vê que na parábola do rico e do Lázaro, o clamor do rico que está no inferno é, eu tenho sede, eu tenho escassez, eu preciso de algo. E o que ele tanto almejava, ao momento que ele entrou na eternidade, não estava mais acessível a ele. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu amigo, minha amiga. Eu não estou falando para você uma mensagem para te amedrontar, mas eu quero te dizer que o inferno é um lugar real. A ira de Deus é algo sério, mas Ele proveu um meio para te tirar desse destino, para te tirar desse caminho e te trazer para o lado dEle, porque o desejo do Pai é que todos os filhos estejam na casa dEle. Aleluia! E Deus então manifesta, entra na história, através do seu Filho, o Senhor Jesus, e você conhece. Jesus vem para satisfazer a justiça de Deus, para receber sobre si a ira na qual você e eu nós nascemos destinados a receber.
Quer ver a ira de Deus? Olhe para Jesus na cruz. Muitos vão dizer, os romanos mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, a humanidade matou Jesus. Uns vão dizer, Jesus morreu porque enfrentou um sistema. Outros vão dizer, Jesus morreu porque tentou criar uma revolução. Isaías 53 vai dizer que era o próprio Deus Pai moendo o Deus Filho, para que por meio do sofrimento de Cristo, a graça de Deus nos alcançasse. A ira reservada para a humanidade estava caindo sobre Cristo. Jesus prova amarga ira de Deus. Jesus prova o desamparo de Deus. Jesus, na condição de servo sofredor, experimenta o silêncio do Pai. Irmão, entenda que Jesus sofreu todos os tipos de dores possíveis, todos os tipos de dores em que a ira de Deus causaria na humanidade, Ele levou sobre si. Deus estava pegando o nosso castigo, lançando sobre Cristo, e estava pegando a paz de Cristo, a justiça de Cristo, a graça, para derramar sobre a vida daqueles que creem. Isso é sério, isso é tremendo, e isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que deixa a gente confuso, que a nossa mente se sente limitada de entender, mas essa é a verdade. Deus chamou de tal maneira que não poupou nem o próprio Filho, para que você pudesse hoje estar nesse lugar, hoje desfrutar da vida eterna, porque a vida eterna não é uma realidade futura, não. Nós já estamos experimentando, você já pode experimentar os poderes da era por vir. A carta aos Hebreus diz isso, a vida eterna já é uma realidade, ainda não é plena, mas é uma experiência real na sua vida. Oh, o mundo está aí, irmão, desmoronando, sendo abalado, e Jesus disse, tudo que pode ser abalado, será abalado, mas nós temos segurança em Deus, para mesmo em um mundo que cai, mesmo para um mundo que apodrece, caminhar glorificando a Ele, tendo a certeza, se a Covid me matar, se a doença me levar, se a violência me encontrar, se eu perder a minha vida, eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu estarei, eu sei com quem eu vou estar. Aleluias. A morte, Satanás e o pecado, para aqueles que estão em Cristo debaixo da graça, perdeu a ação e o poder. Aleluias. E a palavra diz que pela graça nós somos salvos e mais, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Aleluias. Isso é tremendo. Se eu falasse tudo isso aqui para você, e Deus não tivesse te dado uma prova, uma certeza, tudo isso não passaria de promessas. Irmão, a vida eterna e a vida com Cristo não é uma promessa simplesmente. Isso é uma realidade na sua vida. O apóstolo Paulo vai afirmar na carta aos Coríntios que Deus colocou algo em você que tinha no Senhor Jesus. Que quem ressuscitou o Senhor Jesus agora habita em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Então Deus pega o mesmo Espírito que deu vida ao Senhor Jesus enquanto ele estava morto e coloca dentro de você como garantia, meu irmão, de que você, mesmo que a morte física te alcance, será ressuscitado na volta de Cristo, terá um corpo semelhante ao dele, glorificado. Aleluias. Você sente o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo está no teu interior, o Espírito Santo fala dentro de você, então o poder da ressurreição é presente na sua vida. Entenda, eu já disse isso aqui quando preguei sobre o reino de Deus, vou usar a mesma ilustração. O pastor Douglas Gonçalves disse que uma vez ele foi numa sorveteria cara, tipo aquela lá de São Francisco, que o Vitor falou para mim uma vez que foi.
aonde uma bola de sorvete é R$10, a cobertura é 15, e se você quiser a casquinha vai para 50. Isso eu estou falando do sorvete na casquinha com bola. Ele disse que chegou numa sorveteria cara e viu inúmeros sabores, pastor. Ele falou, cara, aqui eu não posso errar, mano. Porque se eu escolher um troço que eu não gosto, não tem como remediar. Não é igual a saída ali da esquina, não gostei disso, não, me dá o de abacaxi. Não, deu ruim, ali é caro. Então ele disse, que a pessoa falou, não, calma, atendente. Você pode experimentar, antes de você desfrutar do que você vai receber. Então ela pegou uma provinha do sorvete e colocou na boca dele. Pedacinho de nada, com a colherzinha pequenininha. Apesar daquela experiência não ser na proporção dele comer uma bola, uma bandeja, uma tigela de sorvete, mas aquilo foi uma experiência real. Deu para ele sentir o gostinho daquilo que o esperava. Assim é a certeza que nós temos de quando o Espírito Santo está dentro da gente, irmão. Esse corpo ainda é um corpo que está caminhando para a morte. Ele está morrendo, mas dentro de nós tem uma semente que está crescendo. Dentro de nós tem algo que está aumentando. Dentro da gente tem uma certeza, tem uma convicção. Dentro da gente tem um poder, e não é qualquer poder, é o poder de Deus, é o poder da ressurreição. Outrora nós éramos mortos, estávamos em uma tumba apodrecendo, e hoje, pela graça de Deus, o poder da ressurreição está em nós, está em você. Aleluia. A gente está vivendo uma pandemia, eu não tenho como fugir desse contexto, é a realidade. Tem gente morrendo, a vacinação está andando. E quero te dizer uma coisa, não quero ser pessimista, mas pode acontecer que essas situações se tornem uma realidade daqui para frente. Pode ser, porque nesse mundo nada é certo, tudo aqui é variável. Mas tem uma coisa certa, e você pode confiar nisso. Os vírus desse mundo, as doenças desse mundo, os poderes desse mundo, por enquanto, só podem ferir o seu corpo, mas nada eles podem fazer com o poder do Espírito Santo que habita em você. Entenda que quando nós aqui, você se alegrou, não se alegrou? Nessa noite, com um louvor aqui na mensagem, tudo isso é uma provinha, irmão. Isso é só um pouquinho do que nos espera lá na glória. Aí muita gente fala, então Deus está colocando água na nossa boca, em certo ponto sim. O nosso corpo hoje não está preparado para isso, a nossa mente não está. Paulo disse, hoje eu vejo como um reflexo no material polido. Existem limitações naturais para o nosso corpo, mas ele diz, em breve, vai chegar um dia que eu o verei face a face. Paulo está dizendo, hoje eu só consigo provar um pouquinho, mas em breve, aquilo que é de pouquinho é tão bom, vai ser intenso, vai ser pleno, vai ser tremendo na nossa vida, vai ser a nossa realidade. Aleluia. Ele nos ressuscitou, nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Cristo. E aqui é tremendo. Deus poderia nos dar vida e nos largar nesse mundão, andando por aí. Está a vida, agora você entende as coisas espirituais. Mas Deus não te deixou em qualquer lugar. Entenda que o ser humano, ele é um ser espiritual. Porque o sopro que deu vida a ele veio de Deus, e Deus é espírito, envolto em um corpo material. O homem é corpo, alma e espírito. O corpo Deus lhe deu para que você pudesse desfrutar do mundo natural. Afinal de contas, você está na terra, seu corpo veio da terra. Tu és pó e para o pó retornarás. Claro, isso Deus disse quando o homem pecou. Entenda, você tem um espírito que Deus te deu. O ser humano tem um espírito que lhe permite se comunicar com Deus e desfrutar das coisas espirituais. Quando o homem peca e vive no pecado, é mais ou menos se você pegar, você tem televisão na sua casa, se eu for lá e cortar o cabo da tua antena, se eu quebrar a tua antena, o que acontece com a tua televisão? Você vai perder o sinal. Aí você fala, pastor, eu tenho internet, eu boto Netflix. Se eu cortar a tua rede, assim é o homem quando está no pecado, ele está sem a sua antena. O seu espírito está aprisionado no seu corpo, ele passa a ser uma tumba ambulante. Ele tem nele o recurso para se comunicar com Deus, mas o pecado dele causa interferência, não deixa.
Nós, no sentido espiritual, agora que temos vida, nós estamos espiritualmente vivos, tendo contato com Deus, podendo viver na dimensão espiritual até certo ponto. E o que Deus faz? Não somente, se já não bastasse Ele te dar a vida com Cristo, não somente bastasse colocar o poder da ressurreição em nós, agora Deus te coloca na maior posição do mundo espiritual. Ele te coloca para se assentar com Cristo no trono. Você lembra que Jesus disse que nós seríamos o corpo dele? A igreja é o corpo de Cristo. Irmão, o meu corpo está onde a minha cabeça está. Se separar a cabeça do corpo, o corpo e a cabeça morrem. Você hoje, fisicamente, está sentado aí na cadeira acolchoada da Comev. Ou você hoje está aí sentado no sofá da sua casa, na sala. Mas no mundo espiritual, você está entronizado por Deus com Cristo. Isso é tremendo. E tem um objetivo que Deus fez isso. Você hoje, irmão, está entronizado com Cristo. No mundo espiritual não tem lugar, nos lugares celestiais, no meio dos anjos, das potestades, dos principados, não há lugar maior do que o lugar do Senhor Jesus. Ele está acima de todos. E aqueles que creem nele desfrutam dessa autoridade e dessa posição. Eu sei que o diabo se levanta. Eu sei que o diabo nos afronta. Eu sei que o mundo se levanta. Eu sei que o mundo nos afronta. Eu sei que a nossa natureza, a nossa carne, às vezes se levanta, impulsionada pelo pecado e nos afronta. Mas em Cristo Jesus, para subjugar todo principado, toda potestade, não importa qual poder venha do mundo celestial, do mundo espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: nas regiões celestiais, em Cristo, nada pode parar você, nada pode parar a igreja. Jesus mesmo disse: sobre a rocha edificarei a minha igreja, e as portas, o poder do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, eu não sei quem você pensa que Satanás é, mas Hebreus vai nos dizer que Satanás hoje é um assaltante desarmado, vive de fazer ameaça e colocar medo. Sabe por quê? A arma dele contra a humanidade era o medo da morte. Quem está em Cristo não precisa temer a morte, porque o poder da ressurreição está em nós. Está em nós, irmão. Quando Satanás se levantar, irmão, ele pode até aparentemente causar prejuízo na igreja, mas isso é curto prazo, irmão. A longo prazo a vitória já é nossa. Levanta a tua cabeça. Esse mundo pode pressionar, falar que vai destruir, mas esse mundo está sendo abalado. Nós somos chamados para viver no mundo da era vindoura, aquela que não vai passar, no reino inabalável de Deus. Aleluia. E ele diz que Deus os entronizou em Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. No capítulo 3, ainda de Efésios, no versículo no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala uma coisa tremenda, que a igreja é um mistério de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: você é um mistério. Quando a gente fala mistério, olha aí, ó, é pentecostal, deu até glória. Fala para ele: tu é mistério, varão. Você é um mistério. Tem crente pentecostal aqui? Glória a Deus. Então você é um mistério, irmão. Quando a gente fala de mistério aqui na terra, mistério dá a ideia de uma coisa o quê? Obscura, um segredo. Mas o apóstolo Paulo dá uma explicação tremenda. Mistério, quando fala de mistério, é algo que simplesmente estava no plano de Deus e ele não revelou às gerações passadas. Quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento, você vê que
por meio de Israel os gentios seriam alcançados. Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, e você vai vir uma bênção que vai ser uma bênção global. Mas a igreja é um mistério. Deus não fala da igreja para os profetas. Não é que a igreja é plano B de Deus. A igreja sempre esteve no plano dele, mas Deus não havia revelado. Aí Paulo diz: e esse mistério que ele não revelou aos profetas, revelou agora a nós. O que ele está dizendo é que Satanás ao longo da história tentou frustrar os planos de Deus. O plano de Deus era começar a comunhão com o homem no Éden. O diabo entra na história. O plano de Deus era vir através de Israel, gerar a linhagem para o Messias. Satanás tenta, ele entende que é da tribo de Judá, ele vem impedir que Tamar gere filhos, mas nós vemos que mesmo com as armações humanas, a vontade de Deus prevalece. Ele agora se levanta contra o Senhor Jesus, colocando o seu povo contra ele. O Senhor Jesus é levado à cruz do Calvário, morre. Talvez o diabo creu que acabou com a história, mas ele não sabia, ou talvez não se deu conta, que ele cooperava com a vontade de Deus. Agora o Senhor Jesus ressuscita, pega o grego, pega o romano, pega o brasileiro, pega o judeu, pega o gentil, por meio da pregação do evangelho, faz todos eles filhos de Abraão pela fé, e levanta a igreja. Levanta a igreja. E nisso tudo os demônios observam, e os anjos, os santos anjos de Deus observam, e por meio da ação de Deus em Cristo na igreja, a Bíblia diz que os anjos, todos nas regiões celestiais, se tornam conhecedores da multiforme sabedoria e graça do nosso Deus, pelo operar de Deus em Cristo na sua vida. A personalidade de Deus, a opinião de Deus e quem Deus é, se torna conhecido nos céus pelos anjos. Olha como você é importante. O agir de Deus na sua vida revela para todas as esferas da criação quem Deus é. Imagine os anjos olhando agora. Os homens estão em pecados, os homens estão mortos. Agora os homens veem Deus vindo na pessoa do Senhor Jesus, se sacrificando pelos homens, dando a vida, morrendo para resgatar a humanidade, e agora pegando aqueles que estavam mortos, fazendo deles filhos e colocando eles nas mais altas posições. Irmão, se eu fosse um anjo e olhasse isso tudo, eu estaria cantando cânticos novos a Deus por toda a eternidade, como é no céu. Apocalipse diz que a todo instante no céu há um cântico novo louvando a Deus pelo atributo, pelas suas riquezas, pelo seu amor, pela sua bondade, pela manifestação da sua misericórdia. A igreja você é um mistério de Deus que revela para esse mundo, que revela para o mundo espiritual quem Deus é. Aleluias. E Paulo diz, aleluias, no versículo 8: porque pela graça sois salvos. Mais uma vez, você não merecia, mas Jesus recebeu, pegou sobre ele o que você merecia, para compartilhar contigo aquilo que era dele por direito. A vida. Luiz Arcanjo, ministro do Trazendo a Arca, ele tem uma ministração dele que ele fala uma coisa tremenda. Ele diz: ele morreu a sua morte para que você hoje pudesse viver a vida dele. Aleluia, eu vou repetir: Jesus morreu a sua e a minha morte para que você hoje pudesse viver a vida dele. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz que essa graça, ela vem mediante a fé. O que é fé? Fé é quando Deus nos fala algo, nós entendemos e cremos e andamos em conformidade com aquilo, independente do que o mundo diga, independente do que a minha carne diga, eu confio porque foi Deus que falou e eu creio. Entenda que a fé não é um ato merecitório. Você não tem fé, eu fiz a fé, por isso que eu mereço a salvação. Não é isso. A fé vem mediante a palavra de Deus. Lázaro não ressuscitou porque ele quis ressuscitar.
A ressurreição de Lázaro veio porque a palavra de Deus o alcançou. Talvez você esteja sentado ouvindo todas essas coisas maravilhosas, coisas loucas até para o teu entendimento. E eu quero te dizer hoje, Deus aguarda de você uma resposta. A sua fé, de que você creia de que isso tudo é real, de que você entenda que você é pecador, mas que Ele em Cristo Jesus provê um meio para te fazer santo, te fazer puro, te tirar dos caminhos do inferno e te trazer para a vida eterna com Ele. E Ele diz, isso é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nenhum morto consegue ressuscitar. Nós não poderíamos nos salvar. Por mais que nascesse alguém hoje, missionária Madalena, e não cometesse pecado nenhum, ele não conseguiria ser santo, porque ele já nasceu pecador. Teve um pastor uma vez que pregou, ele perguntou para a igreja assim, por que que o cachorro faz as coisas de cachorro? Por que que o cachorro late? Por que que o cachorro rosna? Por que que o cachorro corre atrás do rabo? Por que que o cachorro corre atrás de gato? Por que que o cachorro faz isso, por que o cachorro faz aquilo? Ele diz, porque o cachorro tem natureza de cachorro. Se você pudéssemos pegar a natureza do cachorro e botar no gato, o gato ia latir, independente do corpo que ele estava. Por que que o ser humano peca e é pecador? Porque ele nasceu com natureza de pecador. Adão era matriz, irmão, o problema é que deu defeito na matriz. E as cópias vieram todas com defeito e com mais defeito ainda. Pega uma matriz e faz um risco nela. Quando você tira a cópia, todas as cópias saem com risco. E como eu disse no começo, estávamos mortos e apodrecendo, porque nós também acumulamos pecados ao longo da nossa vida. Nós não poderíamos nos salvar, mas Deus disse que pela graça, pelo favor e merecido, quando a gente não merecia nada, Ele nos salvou. Isso não vem de nós, não vem da gente, irmão, não vem da terra, não vem de político, não vem das riquezas, não vem de bens, não vem porque você é dizimista, não. Isso não vem de Deus, é misericórdia, é graça de Deus. Talvez as pessoas, hoje eu vejo muita gente dizendo, eu não mereço. Cara, não merecer é uma coisa terrível, mas pior ainda é rejeitar um presente. Imagine que tu é uma criança que se comportou mal, você ficou reprovado, aprontou, quebrou a vidaça da vizinha, deu problema para o seu pai, mas seu pai chega, olha, você não merece, mas eu quero te dar esse presente. Aí você fala, eu não quero. Como que seu pai ia se sentir? Imagina que seu filho aprontou, você, você não merece, mas eu vou te dar porque eu sou o seu pai, porque eu te amo. E ele fala, eu não quero. Ser não merecedor é algo terrível, mas rejeitar um presente de alguém que está nos dando por amor, mesmo quando a gente não merece, algo pior ainda. Como Deus se sente quando a porta da salvação está aberta e as pessoas dizem não? Isso é uma ofensa. Isso é terrível. A salvação é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, irmão. E hoje, na era perversa em que Satanás ainda é o Deus desse século, Deus abriu as portas da salvação. O reino de Deus invadiu o império das trevas para libertar cativos. E hoje a palavra que eu vos trago é: a salvação é uma dádiva e está acessível. Basta você confessar com os seus lábios que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e crer no seu coração, entender a obra que Ele fez, aceitar e receber Deus. Eu reconheço que eu não mereço, eu sei que eu não devia, eu sei que o inferno era o que eu merecia, mas eu entendo o que Tu fizeste, eu recebo o Teu presente, eu recebo a Tua graça. E Paulo diz, isso não vem por obras, não vai achando que é porque tu é bonzinho, cara. Não vai achando que é porque tu não faz mal a ninguém. Não vai achando que é porque tu não mexe com o marido dos outros, é porque tu ajuda os pobres. Nada disso pode te salvar. Como diz o hino antigo do Rebanhão, não tem vela acesa e candeeiro que resolva seu problema. Nada, absolutamente nada nesse mundo pode te salvar. Nada. O que varia de um morto para o outro é o nível de decomposição. Tem gente que está mais podre do que o outro, mas todo mundo está morto.
Talvez você esteja menos podre do que muita gente, mas isso não quer dizer que você esteja vivo. E ele diz, não é de obras para que ninguém se glorie, ninguém vai poder dizer, eu fui salvo porque eu mereci. Mas aqueles que creem vão entrar na eternidade cantando, e os anjos louvarão, bendito é o Cordeiro de Deus, que foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus, homens de todas as tribos, povos e nações, irmão. É por causa dele, é por meio dele, é para ele. Aleluia. Isaías 53, se não me engano, versículo 11 diz, que o Senhor Jesus olharia para o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Apóstolo Paulo, apóstolo João enfatizam que ele olhou para aquilo que ele haveria de receber, e aquilo foi a motivação a agradar e fazer a vontade do Pai. Você na eternidade com Deus é o prêmio que o Pai reservou para o Senhor Jesus. Você é a noiva dele. Aleluia. E Paulo diz no versículo 10, e a gente vai terminar aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Além de te salvar, te ressuscitar, te entronizar nas regiões celestiais, a Bíblia diz que agora você é feito. Deus está fazendo de você uma nova criação. Você era gerado segundo a imagem de Adão. Agora você está sendo gerado segundo a imagem de Cristo. Pense no Senhor Jesus. Jesus é bom? Sim. Você gostaria de conhecer Jesus? Deus está transformando você, fazendo você, moldando você segundo a imagem de Cristo. E isso tem uma finalidade: para as boas obras. Olha o contraste do 10 para o 2. Antes você vivia praticando as obras da carne, fazendo a vontade dos teus desejos, de Satanás. Deus agora te pega da morte, te dá vida, te entroniza em Cristo, começa a transformar você segundo a imagem de Cristo e te chama para fazer as boas obras segundo a vontade dEle. Cara, isso é tremendo. Olha onde estávamos e olha para onde estamos indo, onde estamos e para onde estamos indo. Você talvez que ainda não aceitou o Senhor Jesus, olha como você está e contemple para onde Deus quer te levar. Boas obras a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, irmão. Deus não é um destino programado, não é essa a expressão correta, mas Deus criou você com um propósito, cara. Deus criou você para ser feliz, Deus criou você para viver, Deus criou você para o louvor e para a glória do nome dEle. É o que Jesus falou, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. É que aonde você andar, aonde você estiver, as pessoas olhem para você e digam, glória a Deus pela vida do Vitor, glória a Deus pela vida da Raquel, glória a Deus pela vida do presbítero Marco, glória a Deus. Outrora as pessoas podiam dizer inúmeras coisas de você, é um cachaceiro, é um bêbado, é isso, é aquilo outro, é um Zé Ninguém, mas Deus quer que hoje o mundo olhe para você, os homens olhem para você e vejam a glória dEle, glorifiquem o nome dEle por meio da tua vida. Ele quer que os anjos conheçam a grandeza de quem Ele é, a beleza de quem Ele é, pelo agir dEle na tua vida. Irmão, você é um mistério de Deus, que agora é desvendado e revelado para todo esse mundo. E se você ainda não faz parte disso, eu quero te fazer um convite. Se coloque de pé, igreja. Saia do seu lugar para participar de tudo isso que eu te falei e de muito mais que o tempo não me permite dizer. Basta você fazer uma coisa: se entregar hoje ao Senhor Jesus.